seja com todos, amém? Nós vamos começar mais um culto. Eu quero convidar você neste momento a culto ao Senhor. Hoje nós estamos mais um elo da nossa corrente, destruindo gigantes. Querida, eu não sei qual gigante que tem se levantado na tua vida neste tempo, mas creia que há um Deus Todo-Poderoso e Ele tem poder, querido, para destruir qual seja o gigante que tenha se levantado na tua vida. Basta tão somente você crer. Quero convidar você a orar neste momento. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, por mais uma oportunidade de poder oferecer ao Senhor o nosso culto. Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Espírito Santo, fique à vontade aqui neste lugar. Encontre espaço em cada casa, em cada família, em cada coração. Que o teu Espírito, ó Deus, venha promover nessa noite um quebrantamento, um avivamento em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor com o seu melhor. Aí na tua casa, onde você se encontra neste momento, adore ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. O seu poder participar, na tua obra eu vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Declare neste momento, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. E mesmo da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu.
certa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Tu és maravilhoso, Jesus. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos em Ti, Deus. A Tua palavra que declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está com a alma de Deus. Declare: eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está com a alma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Declara: eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ah, Deus, nós cremos em Ti, Pai. Deus, nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder, nós cremos, ó Pai, em um Deus de resposta. Por isso, ó Deus, em o nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Espírito Santo, fique à vontade. Espírito Santo, que a Tua palavra encontre espaço em nós, que a Tua palavra encontre em nosso coração uma abertura para recebê-la, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você quiser acompanhar
Glória a Deus. Deus tem uma palavra para ti, Deus tem uma palavra para mim nessa noite, amém? Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: Logo depois Jesus ordenou aos seus discípulos que subisse no barco e fosse na frente para o lado oeste do barco, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, subiu Jesus no monte para orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava no meio. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e às 6 horas, Jesus foi até lá, andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus respondeu: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. E então gritou: socorro, Senhor. Querido, nós vemos nessa passagem aqui uma experiência onde os discípulos foram desafiados a enfrentar o medo. Medo é algo natural, né, que todos nós, seres humanos, né, nós carregamos conosco o medo. Né? Às vezes você tem medo de altura, isso é bom, te protege. E às vezes tem pessoa que tem medo de uma barata, né? Olha o tamanho, né? Mas tem. Então, nessa passagem fala dos discípulos, eles foram desafiados a enfrentar o medo. E, querido, precisamos entender que Deus, Ele permite situações na nossa vida. Nós lemos aqui que Jesus pega os seus discípulos e fala: entra no barco, e a Bíblia fala que Jesus não pediu. Jesus, ele deu uma ordem. Jesus deu uma ordem para os discípulos: entrem no barco e vão embora. Eu vou subir, eu não vou com vocês agora, porque eu vou subir no monte para orar. E os discípulos, como homens obedientes, entraram no barco e obedeceu o Senhor Jesus. Só que a Bíblia fala que quando eles já estavam em meio ao mar, veio uma tempestade. E essa tempestade vinha com toda a força e batia em seu barco. E o desespero começou a crescer no coração daqueles homens. Homens que caminhavam com Jesus, discípulos do Senhor Jesus, homens de Deus. E o desespero entrou. Por medo de quê? Por medo da morte. Eu creio que talvez alguns até pensaram: nós não vamos voltar para casa hoje, eu não vou ver os meus familiares novamente. Talvez alguns ali já estavam até se despedindo. Foi muito bom te conhecer, foi bom tempo que nós caminhamos juntos. E o desespero entrou no coração daqueles homens, o medo entrou no coração daqueles homens. E é interessante porque Jesus sabia de tudo. Jesus já sabia antes daqueles discípulos saírem ali, Jesus já sabia o que iria acontecer. E Jesus lá orando, eu creio que Jesus sabia também o que estava acontecendo com aqueles discípulos. E talvez se você olhar para pela uma visão humana, você pode talvez pensar: poxa, mas que amor é esse de Jesus, né, enviar os discípulos a caminho da morte? Que amor é esse de Jesus, de ver os discípulos ali passando pelaquela turbulência ali, e Jesus lá numa boa, falando com o Pai?
E quando começou a tempestade, Jesus não foi. Quando passou algumas horas, Jesus não foi. Jesus não foi. Passou 1, 2, 3, 4 horas, Jesus não foi. A Bíblia fala que Jesus chegou na madrugada, entre 3 e 6 da manhã, foi o horário que Jesus chegou. Poxa, mas por quê? Depois de tanto tempo, tanta espera. Aí talvez você recorda da passagem quando Lázaro ficou doente, e aí as irmãs de Lázaro pedem, olha, vai chamar Jesus porque Lázaro está doente. Peça para que Jesus venha aqui e cure. Jesus demorou 4 dias para chegar na casa de Marta e Maria. E quando Jesus chegou, ele foi recebido por elas, tanto por Marta como Maria, com questionamento. Por que o Senhor demorou tanto? Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Quando nós mandamos chamar o Senhor, Lázaro estava só doente, tinha saído para ele. Por que o Senhor demorou tanto? E Jesus tentando colocar no coração daquelas mulheres uma expectativa para o milagre. Jesus falando, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas nada entrava no coração daquelas mulheres. Só o questionamento, por que o Senhor demorou tanto? E nós lemos aqui que na madrugada chega Jesus, chega a solução, chega o único que poderia fazer um milagre para eles naquele momento. E aí Jesus chega, só que ele não chega como aqueles discípulos esperavam. Eu creio que no coração daqueles discípulos passaram, Jesus vai vir, Jesus vai chegar, Jesus vai nos salvar. Mas talvez passaram, Jesus vai vir num barco, alguém vai trazer Jesus aqui. Não, Jesus não chegou da forma que os discípulos esperavam. Jesus chegou andando por cima das águas. O desespero já estava enorme por causa da tempestade. Aí de repente eles olham e vê um homem caminhando por cima das águas. Talvez você pode até criticá-los, mas se coloque no lugar daqueles homens. E aí eles começam a gritar, é um fantasma. E Jesus fala, calma, por que o medo? Sou eu. Vocês não me reconhecem, sou eu. E aí Pedro fala, Jesus, se é o Senhor mesmo, fala para mim encontrar o Senhor. Ele não falou, Jesus, se é o Senhor mesmo, então para essa tempestade agora. Se é o Senhor mesmo, então dá uma ordem e a calmaria vai vir. Não. Ele falou, Jesus, se é o Senhor, então manda eu ir ter com o Senhor. E não é de qualquer jeito, não. Eu também quero ir caminhando sobre as águas. E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, então vem. Então vem. Querido, talvez quantas vezes você já criticou Pedro, porque a Bíblia fala que Pedro ele desce do barco e ele começa a caminhar sobre as águas. É interessante porque quando Pedro desceu, colocou o pé sobre as águas e começou a andar, querida, a calmaria não veio, a tempestade continuou. Jesus chegou lá, a tempestade continuou do mesmo jeito. Não foi a presença de Jesus ali que trouxe a calmaria, não foi. Porque Jesus chegou e a tempestade continuou. Pedro desceu do barco e a tempestade continuou. E aí Pedro começa a caminhar em direção a Jesus. Começa a caminhar em um foco de viver uma experiência sobrenatural. Querido, talvez a sua crítica até hoje foi para Pedro. Sabe, mas eu acho que comparado a Pedro, que por ter medo, começou a afundar. Sabe, se eu comparar a fé de Pedro e comparar com a fé daqueles discípulos que não tiveram coragem de sair do barco, querido, eu fico com a fé de Pedro, mesmo com o deslize que ele teve. E aí ele começa a andar sobre as águas. E aí de repente ele começa a olhar para a tempestade, para as ondas. Porque quando, querido, se você começa a olhar para os
Pedro começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para as ondas, e aí o olhar dele saiu de Cristo, saiu. E aí a Bíblia fala que ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Querido, talvez você olhe para a tua vida, em meio à tempestade que você está, Jesus chegou na tua vida. Talvez você olhe para a tua vida, você já teve a experiência de andar sobre as águas. O que eu digo andar sobre as águas? Andar sobre os problemas, andar sobre as dificuldades, sabe, caminhar sobre vitória. Mas eu pergunto para você, até onde você caminhou com o teu olhar no Senhor? Até onde você caminhou com o teu olhar em Cristo? Quando foi que o teu olhar se desviou dele? Será que hoje os teus olhos não estão mais nos problemas do que em Cristo? Será que os teus olhos hoje não estão mais na tempestade que você está vivendo no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua saúde, nos gigantes que têm se levantado nesse tempo? Será que o teu olhar, querido, o teu olhar hoje não está mais forte? Sabe, nessa pandemia que nós estamos enfrentando, nesse tempo de adversidade que nós estamos enfrentando, eu pergunto para você nesta noite, onde está o teu olhar? Onde está o teu olhar? O teu olhar está em Jesus, naquele que chamou você, vem, aquele que falou para você, vem, vem. Ou o teu olhar está na dificuldade? O teu olhar está em Jesus, querido, que chegou na tua vida para trazer calmaria? Ou o teu olhar, querido, está na situação financeira, na crise financeira que muitos falam? Onde está o teu foco? Onde está o teu olhar? A Bíblia fala que Pedro, ele começou a afundar. Mas o top disso tudo, que Jesus, ele prontamente, ele está pronto a nos socorrer. Pedro disse, Senhor, socorro. E a Bíblia fala que prontamente, imediatamente, Jesus foi até a Pedro, pegou Pedro pela mão e levantou. Pedro que já estava afundando. Não importa, querido, como está a tua vida hoje. Não importa como está a situação da tua vida hoje. Talvez está afundando, talvez só tua mãozinha está para fora. Mas eu quero te dizer que se nessa noite você clamar por socorro, querido, prontamente Jesus, ele vai pegar a tua mão e vai te colocar de pé. Talvez você olhe para a tua vida hoje e fale, olha, eu não tenho mais aquele relacionamento que eu tinha com Deus. Hoje eu não consigo nem orar. Hoje eu me encontro frio, gelado, uma geleira. Eu não consigo pegar a Bíblia e ler. Hoje eu não tenho mais o meu tempo a sós com Deus. Talvez você olhe para a tua vida hoje e fale, eu morri espiritualmente. Eu quero te dizer que se você clamar por Jesus nessa noite e falar, Jesus, me socorre, ele vai vir, ele vai pegar você e vai colocar você de pé. Querido, quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, querida, a situação estava pior do que a situação de Pedro. Pedro estava só se afogando. Não, Lázaro já tinha 4 dias que tinha sido sepultado. 4 dias, já cheirava mal, já estava morto. Talvez exista alguma área da tua vida que você olha e fala, olha, já morreu, já está cheirando mal, não tem mais saída, não tem mais solução. Eu quero te dizer que até para essa área da tua vida que você pensa que não tem solução, se você clamar por Jesus, se Jesus, querido, encontrar abertura para entrar nela nessa noite, ele poderá trazer vida para você. Vida para você. É interessante porque Jesus pegou Pedro, levantou, colocou Pedro de pé. Eu não sei como eles voltaram para o barco, porque a Bíblia não fala, mas foi somente quando eles voltaram para o barco, quando eles entraram no barco, que a tempestade cessou. Querido, qual que é a finalidade de todo esse processo que Jesus permitiu com
realmente vencer. Querida, essa tempestade que você tem passado não é para te matar. Essa tempestade é para você ter uma experiência com Jesus, sabe, viver um milagre. Olha o interessante, os discípulos caminhavam com Jesus, viviam com Jesus. Agora olha aqui para você ver que coisa mais interessante, quando eles voltaram para o barco. Olha aqui, versículo 32. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, os discípulos, aqui não era a pessoa que não conhecia Jesus, não, eram os discípulos que andavam com Jesus, viajavam, comia junto, dormia, via os milagres, ouvia a palavra. Esses mesmos, olha o que eles declaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. De fato, o Senhor é Filho de Deus. Como que pode? Os caras viviam com Jesus e aí não acreditavam que ele era o Filho de Deus. De fato, tem outra versão que fala verdadeiramente. Tipo assim, agora eu creio, agora eu acredito. Agora eu acredito que o Senhor é Filho de Deus. Agora sim. E nessas palavras era isso que aqueles discípulos falaram para Jesus. Querido, não basta, por isso que eu falei agora há pouco, Jesus ele chegou e a tempestade continuou. Porque talvez você tenha questionado, mas eu aceitei Jesus e a minha vida está cheia de problema. Eu vou na igreja, minha vida está cheia de problema. Eu assisto a live, minha vida está cheia de problema e tal. Não, querido, não. Tem 6 anos que nós estamos aqui em Três Marias. Quando nós chegamos, essas poltronas já estavam aqui. Quantos cultos essas poltronas já participaram? Cultos, vigília, escola de discípulos. E continua sendo poltrona até hoje. Continua sendo poltrona. Talvez você fale, pastora, mas não tem vida. Tá. Então nós temos um casal de moradores aqui na igreja. Nós temos umas corujinhas aqui. Quando nós chegamos aqui, elas já estavam. Continua sendo coruja. Elas participam de tudo. Elas participam do relógio de oração. Tudo que tem aqui na igreja, elas participam. A família. E continua sendo coruja. Hoje elas poderiam ser umas corujas celestiais. Sim ou não? Não. Porque Jesus está aqui. Palavras liberadas aqui, são liberadas aqui nos cultos, nas reuniões. Elas ouvem, e aí? Querido, não basta somente Jesus chegar. Jesus chegou ali, diante da situação, e a calmaria não veio. Quando a calmaria veio, sabe, quando o homem se levantou para colocar a fé em prática, mesmo com medo, mas se levantou para enfrentar a tempestade. Eu disse que o medo ele é natural, o medo ele existe, mas nós precisamos enfrentá-lo. Nós precisamos enfrentá-lo. O medo não pode impedir você de viver experiência com Cristo, não somente nesse tempo que estamos passando, mas em todo o tempo, querido, na tua vida. Deus ele tem algo sobrenatural para você, para mim. Deus ele tem. E quantas vezes o medo tem impedido você de viver essas experiências? Sabe, Jesus ele não estaria com aqueles discípulos para sempre. Iria chegar o dia que Jesus iria subir aos céus e os discípulos iriam ficar aqui na terra. Iria chegar o dia, como chegou, sabe, que a partida de Jesus aconteceria, mas os discípulos continuariam aqui na terra. Sabe, Jesus queria que eles experimentassem a fé, porque um dia Jesus não ia estar mais com eles em corpo presente. Sabe, nem todo dia, querido, você tem um líder, você tem um pastor para orar por você. Nem todo dia, querido, você tem alguém para liberar uma palavra para
conhecê-lo. Você precisa conhecer esse Jesus. Sabe, não seja um simpatizante da igreja, não seja um participante da igreja, sabe, não seja, não. Conheça Jesus de verdade, porque quando você conhece, você crê. Quando você conhece, querido, você faz o que nós cantamos na canção. Sabe, todavia me alegrarei, mesmo que eu não veja a resposta, mesmo que eu não veja o milagre acontecer ainda, mesmo que eu não veja a provisão ainda, mesmo que eu não veja a porta aberta ainda, mas todavia eu me alegrarei, porque eu sei que a resposta é certa. Querido, durante a tempestade, você pode passar a tempestade desesperado, gritando. Você pode passar a tempestade, você pode até morrer nela. Ou você pode enfrentar a tempestade, querido, crendo que Deus ele está com você, crendo que essa tempestade não veio para te matar, crendo que essa tempestade não veio para te destruir, mas depois dessa tempestade, após essa tempestade, você vai viver uma calmaria na tua vida, você vai ver um tempo de colheita, um tempo de vitória na tua vida, você vai ter experiências para contar após essa tempestade. Querido, você acha que o desejo de Deus era que aquele gigante destruísse o exército do rei Saul? Não era. O propósito de Deus não era. O propósito de Deus não era. O propósito de Deus era que se levantasse um homem, pelo menos um homem, para enfrentar aquele gigante no nome dele. No nome dele. E aí, entre o exército, entre pessoas preparadas, Deus não encontrou. Mas se levanta Davi, um pequeno, despreparado de armamento, despreparado comparado ao exército do rei Saul. Mas se levanta um homem com uma fé em seu coração que Deus era com ele, que sobre todas as coisas ele era mais que vencedor, e levanta Davi, e através de Davi, querido, aquele gigante foi destruído naquele dia, através de Davi, o nome de Jesus, o nome de Deus foi glorificado. Deus, ele procura nos dias de hoje homens, mulheres como Davi. Sabe, Davi foi para cima daquele gigante, ele não falou, eu vou porque eu consigo te matar, eu vou porque eu tenho uma força. Não, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. No nome do Senhor dos Exércitos. É nesse nome que nós temos que enfrentar os nossos gigantes. É nesse nome que nós temos que enfrentar as nossas batalhas. Querido, Deus não quer derrubar o gigante que está na tua vida, não, porque amanhã ele pode se levantar. O desejo de Deus é destruir, querido, é destruir esse gigante que tem afrontado a tua vida, que tem afrontado a tua fé, que tem afrontado o teu casamento, a tua família. É destruir, e Deus tem o poder para isso, mas ele precisa do seu posicionamento. Que Deus venha encontrar em você, Deus venha encontrar em você um homem destemido, uma mulher destemida, prontos para enfrentar o gigante, para destruir os gigantes e glorificar o nome de Deus através da tua vida. Eu quero orar juntamente com você, onde você está, apresentando a tua vida diante de Deus. Você que está nesta corrente, apresentando mais um elo desta corrente diante de Deus. Querida, a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa, querido, quantos dias, quantas noites você tem chorado, mas o que eu tenho para te dizer nessa noite, que a alegria do Senhor está pronta, preparada para vir sobre a tua vida. Basta somente você crer, basta somente você se posicionar. Deus, em nome de Jesus, Pai,
Glória a Deus, aleluia. Deus é Deus para fazer, querido. Tão somente creia. Tão somente creia. Levante a sua cabeça, erga a sua cabeça. Amém? Olhe para o alto, olhe para Deus. Volte o teu olhar para Deus. Amém? Tira o teu foco dos problemas, tira o teu foco das palavras de derrota que você tem escutado e volte a olhar para Deus. Coloque o teu olhar em Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos consagrar neste momento. Você na sua casa vai apresentar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Vamos consagrar ao Senhor neste momento. Deus, em nome de Jesus, Deus, nós queremos apresentar ao Senhor, Pai, os dízimos e as ofertas. Meu Deus, eu quero apresentar a fidelidade do teu povo. Meu Pai, fidelidade do teu povo, meu Deus, mediante aos teus ensinamentos, a tua palavra. Deus, eu declaro consagrado, ó Deus, em nome de Jesus, os dízimos e as ofertas apresentadas ao Senhor, em nome de Jesus. Digo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ter na próxima sexta-feira agora, nós estamos tendo todas as sextas, nós estamos tendo a série de relacionamentos. A cada sexta-feira é ministrada uma palavra sobre uma área da tua vida. E nessa sexta-feira agora, nós vamos estar aqui, através da nossa live, ministrando sobre a tua vida, sobre os teus relacionamentos. Deus, Ele quer restaurar os teus relacionamentos. Amém? Então não perca, receba o que Deus tem para a tua vida às 19h30, sexta-feira, o nosso culto das tribos. Domingo, às 19h30, nós temos o nosso culto da família. Reúna a sua família e participe. Amém? Tire este momento às 19h30. Já faça a sua programação em família. Se assente todos e assista ao culto da família. Pastor Renato vai estar ministrando a palavra poderosa para a tua família, orando pela tua família. Talvez você tenha buscado de Deus a união na tua casa, a bênção no teu casamento, relacionamento pais e filhos. Então não perca neste domingo receber a bênção de Deus sobre a tua família, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar o nosso culto agradecendo a Deus porque Ele é bom. Amém? Deus, nós queremos te agradecer. Agradecer porque o Senhor é bom, Pai. Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Deus, nós queremos colocar a nossa cidade, Pai, diante do Senhor. Colocamos diante de ti, Pai, meu Deus, cada casa, cada família, meu Deus, colocamos cada estabelecimento, meu Deus, as autoridades da nossa cidade. Deus, nós apresentamos, ó Pai, diante de ti, Pai, nessa noite, Pai. Oramos pela nossa cidade, declaramos, ó Deus, a salvação, que venha o teu reino, que venha a tua vontade sobre a nossa cidade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aqueles que precisam, Pai, do toque do Senhor, trazendo cura, esperança, meu Deus, vá de encontro agora. Aqueles que de coração aberto, Pai, reconhecem a necessidade que tem, ó Deus, de buscar o Senhor, não somente neste tempo, mas em todo o tempo. O Senhor precisa fazer parte da nossa vida. Eu apresento a cada um deles diante do Senhor, e que a tua presença traga renovo, traga fortalecimento sobre a vida deles, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo também, Pai, meu Deus, cada igreja, meu Deus, os pastores desta cidade, meu Deus, autoridades espirituais dessa cidade. Deus, eu apresento diante de ti, renova os teus filhos, fortaleça, dê estratégia,
Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.